para todos. Deus está fazendo. E eu sou muito grato a amigos como o pastor Eduardo, o pastor Theo, a Zion, todo esse movimento de avivamento que tem tocado as nações. Obrigado pela sua amizade. O pastor Eri já esteve conosco 3 vezes lá em Tubarão, mas é como se ele sempre fosse da casa. Então estar aqui hoje é para mim um motivo de muita alegria, e ver tudo que Deus está fazendo e saber que é só o começo dos maiores e melhores anos. Amém? Eu queria que você pudesse nessa hora honrar essa casa, aplaudindo a Jesus por tudo que Ele está fazendo. Aplaudindo a Jesus por toda a liberação do poder dEle, da unção dEle, da graça dEle, pela vida dos seus pastores, pela vida desta liderança, por esse movimento global de avivamento, em que você faz parte, a sua casa faz parte, a sua família faz parte. Você está aqui sendo impactado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Bem, eu quero falar nessa tarde sobre 5 áreas de preparação para grandes coisas. 5 áreas de preparação para grandes coisas. Coloca a mão no seu coração. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez até aqui, e eu te peço que nesses próximos minutos o Senhor possa fazer algo ainda mais. Nós estamos abertos, receptivos, com a nossa mente cativa à obediência de Cristo, e completamente sensíveis ao mover do Teu Espírito. Fala e toca em áreas que precisam de uma preparação maior, para nós vivermos um tempo melhor. Deus, o Senhor está preparando a sua igreja para um grande tempo de expansão e crescimento. Faz isso conosco, faz isso com esta casa, faz isso com essa igreja família, em nome de Jesus. Quem crê diga amém. A preparação, ela sempre vem antes de grandes conquistas, sim ou não? A preparação, ela sempre vem antes de grandes avanços. Se você quer avançar no seu trabalho, se você quer avançar na sua carreira, se você quer avançar profissionalmente, você precisa de um tempo de preparação adequado ou compatível com aquilo que Deus quer entregar no seu coração, na sua vida, nas suas mãos. Enfim, quem está buscando uma experiência maior com o Espírito Santo, precisa se preparar melhor para isso. Quem está buscando uma nova experiência com Jesus, precisa estar se preparando à altura dessa nova experiência. Então você quer ter uma experiência de culto com Ele, você quer ser tocado como você nunca fez, é muito importante que você se prepare para receber aquilo que você nunca recebeu. Então você quer receber uma nova palavra, que vai dar destino na sua vida, é importante você ter um tempo de preparação, de oração, de jejum, de palavra, que vai te levar, que vai te dar acesso a esse novo lugar de experiência. A preparação, ela vem sempre antes de uma grande descoberta. Você olha as grandes descobertas da humanidade, e você vai ver que houve um tempo de preparação antes dessas grandes descobertas virem à tona. Aliás, tudo na vida começa com uma boa preparação. A preparação vem antes dos grandes desafios. Eu sei o quanto de desafios há para chegar numa igreja como essa, depois de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, né? Para isso aqui estar acontecendo, num domingo como esse, 3 cultos, cheio, mover do Espírito Santo, pessoas se convertendo, decidindo por Jesus, entregando seu coração a Ele. Isso só é possível porque antes disso houve preparação. Eu fiz parte do tempo em que o pastor Eduardo estava no tempo de consagração, de jejum, gerando aquilo que se está vivendo hoje. Porque aquilo que se está vivendo hoje, lá atrás houve um início. Eu quero te dar uma palavra: não despreze o dia dos pequenos começos. Não despreze o dia dos pequenos começos. Você pode começar com uma pequena oração, mas essa pequena oração vai te levar a um grande mover. Eu lembro que quando eu morava na França, jogava futebol profissional no FC Metz, e eu me converto quando eu vou ao Brasil. E quando eu chego no Brasil, eu conheci a Andréia, e foi no dia 19 de dezembro de 1999, e nós estávamos lá, indo numa sorveteria, e ela me fez um convite dizendo: olha, vamos à igreja,
Eu falei, eu não vou. Ela falou, por que você não vai? Eu falei, porque o dia que eu for, eu nunca mais vou sair. Ela falou, mas como assim? Eu falei, sim, porque eu quero o Deus da minha mãe. Porque o Deus que a minha mãe conheceu é o Deus que eu quero para a minha vida. O que eu vi de transformação na vida dela foi muito poderoso. Bem, depois desse tempo de férias eu volto para a França, continuo jogando por mais 1 ano e meio lá, mas o início da minha caminhada de fé me levou a descobrir o poder de uma pequena oração. Então eu comecei a orar, e de repente eu me ajoelhava na beira da minha cama, e quando eu estava lá ajoelhado, eu colocava o meu relógio, sabe, na minha frente, e eu orava, sabe, quando você não tem mais o que orar, já acabaram todas as suas palavras, tudo que você tinha para falar para o Senhor, você já disse. Quando eu olho no cronômetro, tinha passado 5 minutos. Mas no dia seguinte eu falava, eu preciso continuar. Então eu orava, e de repente foram 7 minutos. E no outro dia 10, e depois 15, e depois 20. E sabe quando você vai criando gosto por aquilo que parece tão pouco, mas está te levando ao muito? Aquilo que parece tão insignificante, mas está te levando a coisas maiores e melhores. E eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a me apaixonar pela Bíblia. Então eu orava, daqui a pouco eu estava orando meia hora, 1 hora, sabe, e de repente tudo fluía, e eu ia para a palavra, eu buscava uma revelação da palavra, e o Senhor falava comigo, e aquilo me empolgava, sabe, e aí eu começava a ler, e aí eu falava, Senhor, fala comigo, porque eu aprendi que alguém fazia isso, então eu falei, eu preciso imitar esse cara. Então eu abria a Bíblia, fechava os meus olhos, abria a Bíblia, sabe aquele começo que você falava, é aqui que o Senhor vai falar comigo. E aí o Senhor, eu li, eu falei, uau, que palavra poderosa. Aí no dia seguinte é aqui que o Senhor vai falar comigo. Não acho que não é esse aqui hoje. Aí você ia procurando aquilo que, mas esse era o começo. Mas esse começo foi abrindo um apetite. Esse começo foi abrindo uma sede. Eu estou no tempo que a minha mãe me dava biotônico Fontoura no Brasil. Biotônico Fontoura é um abridor de apetites. Um abridor de apetites. Ela vinha com uma colher, aquele vidro marrom, escuro, e ela colocava, ela falou, vai menino, você passa o dia inteiro correndo. E aí uma semana, 10 dias depois, eu já estava com uma fome tão grande. Eu vim aqui para te dar um abridor de apetites, para dizer, tem uma fome que vai ser despertada dentro de você. Sabe, parece tão pequeno, mas é um tempo de preparação para as grandes coisas. Quem está comigo aqui? Então não despreze o dia dos pequenos começos. Aleluia. Se você for atravessar uma cidade, você não precisa de uma grande preparação. Agora, para você atravessar o mundo, ou de um país para o outro, você precisa de uma preparação melhor. Quando eu saio de um canto da cidade para o outro, eu não preciso de uma grande preparação. Mas só o fato de eu vir a Portugal, eu tive que me preparar melhor. A minha mala, a minha documentação, sabe, organizar a família, organizar a igreja está acontecendo hoje lá, sabe, os cultos estão acontecendo. Houve um tempo de preparação para que eu pudesse estar aqui. Se alguém vem aqui correndo te chamar, olha, o alarme do seu carro disparou, você sai daqui correndo e vai até lá, mas você não é um corredor. Você não precisa de uma grande preparação para dar um pique de 100 metros, ir lá desarmar o alarme do seu carro. Mas se você for correr uma maratona, você precisa de uma preparação maior, uma preparação melhor. Se você for fazer uma manutenção na sua casa, e trocar uma lâmpada, você não precisa de uma grande preparação, com exceção de mim. Mas geralmente não se precisa de uma grande preparação. Mas se você for fazer uma reforma na sua casa, você precisa se preparar. Talvez você vai ter que sair de casa, alugar um outro espaço, para que enquanto a sua casa seja reformada, você consiga ficar bem acomodado. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor quer te levar a coisas maiores, mas para isso você precisa de uma preparação à altura disso. Grandes coisas nascem com pequenos começos, e uma boa preparação te habilita para grandes coisas. Deus tinha dado uma palavra a Josué.
Josué, seja forte e corajoso. E por 3 vezes, ele fala isso para Josué no capítulo 1, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Sabe, o Senhor estava dizendo, Josué, te prepara, porque ali na frente você vai precisar deixar com que essa força e essa coragem, ou essa musculatura, ela seja colocada à prova. Eu vi muitos atletas profissionais de alta performance, mas também vi muitos atletas amadores que chegavam naquele joguinho de final de semana e eles queriam entrar em campo. Sabe o que eles faziam? O máximo era isso aqui, ó. Uma aqui, a outra aqui, dá uma balançadinha para cá. Ei, vamos começar! O que acontecia? Lesões. As pessoas se machucavam com muita facilidade. Mas um atleta de alta performance, ele tem um treinamento adequado, à altura, ele está sendo condicionado para poder chegar no jogo e entregar o máximo do seu potencial. Ei, nós não podemos ser aqueles que, para ter uma vida de oração, a gente só dá uma puxadinha aqui, ou a gente vai fazer alguma coisa, dá só uma puxadinha aqui, e segue o jogo. Não, nós precisamos nos prepararmos à altura das grandes coisas em Deus. Quem está comigo aqui? Aleluia! Então o Senhor falou para Josué, capítulo 3, verso 5, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Todo mundo gosta dessa parte do texto, amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Ei, amanhã, segunda-feira, o Senhor vai fazer maravilhas entre vocês. Ei, nessa semana que está começando, o Senhor vai fazer maravilhas entre vocês. Mas antes dessas maravilhas, existe um tempo de preparação, de santificação, de consagração, de entrega, de treinamento. Faz sentido? Um tempo de santificação. Então a santificação é a preparação para grandes coisas. Aqui nós não estamos num lugar aonde a igreja vive como disse Mike Brodor, a igreja não é uma fábrica, a igreja não é uma fantasia, a igreja é uma família. Ela não é uma fábrica porque ela não existe para agradar os seus clientes. Porque se ela existisse para agradar os seus clientes não passariam de consumidores, que estariam olhando para o menu dizendo, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Não, a igreja não é uma fábrica, a igreja não é uma fantasia, porque a igreja não tem o seu pastor como um ilusionista, que está aqui só para te impressionar, sabe, com um telão bonito, um auditório maravilhoso, com uma música boa. Não. Nós não estamos aqui para impressionar as pessoas, mas nós vivemos aqui como uma família. Então a igreja não é uma fábrica, a igreja não é uma fantasia, a igreja é uma família que é imperfeita, mas que serve um Deus perfeito. E nós precisamos nos preparar para essas coisas grandes em Deus. Então o Senhor fala para Josué, olha, Josué vai lá e diz para o povo se santificar, porque amanhã eu farei maravilhas entre vocês. E Josué passou por um grande período de preparação ao lado de Moisés, sendo um filho espiritual daquele grande líder. Josué foi um dos 12 espias, você conhece a história, que vai a Canaã para espiar a terra. Dos 12, 10 voltam dizendo, olha, tem até uma terra boa lá, mas tem muito gigante, então isso aqui não é para nós. Mas Josué e Caleb olham lá e falam, realmente tem muito gigante, mas a terra é tão boa, eu acredito que isso aqui é para nós. Então pode ter gigante? Sim. Vai ter gigante? Sim, mas isso aqui é para nós. Jesus disse, olha, eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. E o Senhor está treinando a sua igreja para ocupar as esferas de influência, enquanto o mundo está tentando engolir aqueles que estão lá fora, o Senhor está te levantando para brilhar, para ser a luz. Então a maneira como Josué olhou para o futuro enquanto estava sendo preparado, deu a ele a autoridade para liderar um grande plano. Você quer viver coisas grandes no seu futuro? Comece a ter uma boa visão preparada, focada, ajustada, alinhada com o coração de Deus.
Então agora eu quero falar sobre essas 5 áreas de preparação para grandes coisas. Eu acredito muito que o primeiro preparo que eu e você precisamos ter é um preparo espiritual. Quer viver coisas grandes em Deus? Eu quero, você quer? Então nós precisamos de um preparo espiritual. Êxodo capítulo 3, verso 5, fala da chamada de Deus a Moisés, um pouco antes de Josué. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deixa eu te dar um pouco desse contexto. Moisés recebe o chamado de Deus, onde ele passaria a viver o ápice da sua história. Então ele está prestes a entrar aqui no terceiro período de 40 anos. Ele viveu 3 períodos de 40 anos. O primeiro período de 40 anos ele viveu como filho da filha de Faraó. Ele viveu no palácio. Por quê? Porque Deus estava treinando a sua mentalidade. Ele precisava pensar como um príncipe para libertar aqueles que viviam na escravidão. Ele estava dizendo: você não pode pensar como um escravo e querer libertar os escravos. Eu preciso que você mude o seu mindset. Eu preciso que você mude a sua mentalidade. Eu tenho um plano grande para você, como um grande libertador do povo hebreu, mas para isso você tem que pensar diferente. Então o seu primeiro período de 40 anos ele vive no palácio como filho da filha de Faraó. Depois ele vai viver no deserto, ele vai viver em Midian. Com seu sogro Jetro. Ele constitui família, ele casa, tem filhos, cria filhos. Segundo período de 40 anos. Então ele entra no terceiro e último período de 40 anos da sua história de vida. E aqui entra esse texto, quando o Senhor diz para ele: então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Por quê? Porque o anjo aqui aparece para Moisés em Horebe, conhecido como Monte de Deus, numa chama de fogo que saía do meio da sarça, mas a sarça em chamas não era consumida pelo fogo. E diante disso Moisés olha e ele faz uma declaração. O que ele falou? Que impressionante. Que impressionante. Olha aqui para mim. Qual foi a última vez que você veio para um culto como esse e o louvor estava tocando e você falou: que impressionante a presença de Deus? Qual foi a última vez que você estava aí sentado e você começou a receber uma palavra do seu pastor e a palavra foi pregada e você falou: que impressionante, eu preciso anotar isso aqui, porque isso aqui é muito poderoso, isso é uma chave, isso é um insight, isso é uma palavra rema. Qual foi a última vez que você foi para o seu tempo de oração e você estava lá mergulhado em Deus e o Senhor te visita de uma forma extraordinária e você olha e fala para o Senhor: uau, que impressionante! Qual foi a última vez que você foi para a palavra e você leu a Bíblia e você estava lendo e de repente olha para um texto e fala assim: meu Deus, que impressionante! O Senhor quer te preparar espiritualmente para coisas maiores. Eu lembro que eu estava em 2019, 2020 nos Estados Unidos e nós estávamos numa igreja. Depois de uma maratona de visitações, era um domingo, pela manhã nós estávamos na igreja Morning Stars do pastor Rick Joyner, que escreveu o livro A Batalha Final, e lá ele nos deu uma palavra muito poderosa, e ele disse: olha, avivamento pode durar meses, mas o despertamento dura décadas. Eu quero liberar sobre vocês um tempo de despertamento, que vai levar a um movimento de avivamento para as nações. Bem, nós recebemos aquela palavra. Sabe quando você, depois de um domingo incrível, recebendo muito da parte de Deus, fala assim: uau, eu acho que eu não tenho mais o que receber, né? E aí a gente estava num grupo de pastores, e fomos em uma outra igreja, a convite de um amigo brasileiro que estava congregando lá, mas eu estava muito cansado, porque eu tinha uma conferência para liderar no Brasil, lá no Brasil, e eu estava já com a cabeça na conferência, eu já estava com a cabeça na viagem. Eu voltaria uns 2 dias antes do grupo, e quando o pessoal estava tudo no culto, eu me sentei no hall, e fiquei ali sentado, totalmente disperso,
né? Nem combina para o pastor. E eu estava lá disperso, sabe, mexendo no celular, conversando com a minha esposa, conversando com a minha tia, tipo assim, tá, para mim a viagem já deu, já vi tudo que eu tinha que ver, já vivi tudo que eu tinha que viver, já experimentei tudo que eu tinha que experimentar. Mas eu falei, não, mas eu vou lá por uma questão de honra. Quando eu entro no culto, o pastor, ele estava pregando uma mensagem. Eu não falo inglês, estou começando a falar, estudando faz 1 ano, mas naquela ocasião eu não entendia nada. Eu só sei que ele estava pregando sobre reavivamento. Então eu sentei, ainda desconectado daquele ambiente, e a palavra pregada, e quando ele terminou, ele disse, olha, agora eu quero que os meus líderes venham aqui, e eu vou ungí-los, e depois de ungí-los, eles vão ungir cada um que está aqui. Bem, ele ungiu os líderes vieram, ele ungiu, e depois ele começou a orar sobre cada um. E quando ele estava orando, eu vim para frente, e quando um pastor veio orar por mim, ele orou dizendo assim, mais fome, mais sede, mais fome, mais sede. Quando ele começou a orar, sabe, eu tive uma experiência forte com Deus, mas de repente eu vou para o chão e fico ali por um tempo, e eu sou ministrado pelo Espírito Santo, e eu estava disperso, mas eu vi que naquele momento eu estava me reconectando, eu estava sentindo uma dose maior da presença do Senhor. Bem, eu falei, uau, obrigado Senhor, e eu volto para o meu lugar. Mas enquanto eu estava ali, sentado, eu lembrei de uma palavra que a Andréia tinha me dito na noite anterior. Ela falou assim, amor, peça para o Fabiano orar por você. Fabiano era um dos pastores que estava com a gente, um profeta que eu admiro muito. Ela falou assim, peça para o Fabiano orar por você. Eu falei, amor, não vou pedir, se Deus quiser que ele ore por mim, ele vai orar por mim, o Senhor vai falar com ele para vir orar por mim. E aí ela falou a terceira vez, amor, peça para o Fabiano orar por você, eu acho que vai ser algo especial e tal. Eu falei, amor, eu te agradeço, mas eu não vou pedir. E aí ela, a terceira vez, ela insiste, dizendo assim, amor, eu acho que você deveria pedir para o Fabiano orar por você. Eu falei, amor, eu não vou pedir para ele orar por mim, eu acho que você não entendeu. E aí eu estava ali sentado, e eu lembrei dela falando. Mas eu, como um homem determinado, eu falei, eu não vou pedir para o Fabiano orar por mim. Tá bom, de repente quem vem? O Fabiano. E ele senta do meu lado. Quando ele senta do meu lado, ele impõe as mãos sobre mim. De repente eu sou arremessado no chão, de uma forma tão extravagante, e eu me agarro nos pés da cadeira, e eu começo a rodar, e eu começo, sabe, eu estava 100% consciente, mas completamente imerso, eu estava tão mergulhado no Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eu vivia um misto de sentimento, tipo assim, Deus, eu quero mais, mas Deus, que loucura é essa? Deus, eu preciso mais disso, mas Senhor, que é isso? Tipo, que coisa impressionante! Que coisa impressionante! Meus irmãos, resumindo, eu acabei com o culto. Literalmente o culto acabou. E ali eu fiquei por 1 hora. E eu comecei a rir, e a rir, e a rir. Eu acho que eu fui assustando os irmãos. E eu fui rindo, e eu fui tomado por uma unção de riso, sabe? Uma coisa completamente despretensiosa. Eu estava lá fora, falando com a minha tia, falando com a minha esposa, mexendo no celular, cansado, tipo assim, nada a ver com isso. Ei, você pode ter chegado aqui completamente distraído, mas o Senhor vai te pegar nessa tarde. O Senhor vai te pegar nessa tarde de uma forma extraordinária. E naquele momento, todo mundo indo embora, e foi ficando eu para o final, e eu estava lá, sabe, mergulhado, vendo que o pessoal estava indo embora, mas não conseguindo parar, confuso. Tá bom, eu me recomponho, e eu vou saindo pela porta, e quando eu vou saindo pela porta, tinha um puxador, e quando eu vi aquele puxador, foi uma coisa muito forte. Eu sei que é engraçado, mas eu me agarrei no puxador, e eu fiquei naquele puxador agarrado, orando em línguas. É como se o Senhor falasse comigo, não sai daqui, não sai daqui, eu ainda tenho mais para fazer, eu tenho mais para fazer, eu tenho mais para fazer, eu tenho mais.
e todo mundo lá fora, sabe, rindo da cena, todo mundo lúcido, mas dizendo assim: meu Deus, que impressionante! E quando eu consigo me soltar do puxador, eu falo: Deus, eu preciso ir embora. O povo estava tudo na van. Quando eu entro na van, todo mundo é tomado pelo Espírito. E o pessoal estava tudo rindo, mas de repente eles começaram a rir na presença do Espírito Santo. E eu encostava em um e o outro começava a rir, e de repente aquilo foi uma nuvem de glória. Por quê? Porque o Senhor está nos preparando espiritualmente para coisas maiores e melhores. Sabe, eu vejo aqui que muitas pessoas vão começar a ter experiências, e a única coisa que vai poder dizer é: que impressionante, que impressionante. O Senhor quer te levar às coisas impressionantes. Aleluia. Quem está comigo aqui? Quando você está preparado espiritualmente, você vai começar a discernir se a porta que se abriu foi Deus ou não, se a porta que se fechou foi Deus ou não. Porque se a porta que se fechou foi Deus, não tente abrir. Mas se a porta que se abriu foi Deus, entre por ela, ainda que tenha resistências, e você vai precisar romper. Quando você está preparado espiritualmente, você vai passar por uma situação e discernir se há uma interferência maligna. Porque se há uma interferência maligna, assim como quando eu chego num ambiente como esse, e mesmo sem entrar aqui, eu vejo que é uma interferência do céu, uma interferência do Espírito Santo, um derramar de glória. Você chega num ambiente e você também percebe quando há uma interferência maligna. Então você se levanta em fé e repreende o inimigo. Satanás, se por um caminho tu entrou, por 7 tu vai fugir, em nome de Jesus Cristo, porque aqui reina o poder, a glória e a autoridade do nome daquele que está acima de todo nome, e esse nome é o nome que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Primeira área de preparação, preparo espiritual. A segunda área, para vivermos coisas grandes em Deus, é o preparo emocional. Isso mesmo, preparo emocional. Por quê? Porque tem muita gente que sabe orar, tem muita gente que ama culto, tem muita gente que ama os irmãos, mas está despreparado emocionalmente. Tem muita gente que ama a palavra, mas perde para si mesmo. Tem muito crente que não está perdendo para o diabo, mas está perdendo para suas ofensas. A Bíblia fala em João capítulo 18, versos 10 e 11, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haveria de beber o cálice que o Pai me deu? Aqui Jesus está caminhando para o cumprimento de profecias, aonde ele seria traído, ele seria crucificado, morto, ressuscitaria. Mas aqui acontece um episódio. Qual é o episódio? O descontrole emocional de Pedro. Pedro perdeu a cabeça. Pedro trocou os pés pelas mãos. Ele estava enxergando tudo pelos olhos humanos, aquilo que somente é possível enxergar e discernir pelos olhos espirituais. Então Pedro corta a orelha do Malco e Jesus o repreende, dizendo: guarde a espada. Guarde a espada. Ei, guarde a espada. Para de tentar resolver na força do seu braço e comece a pegar esta espada. Porque esta espada, ela é poderosa para decepar a orelha de Satanás. Não é do Malco, é contra aquele que nós estamos lutando, o inimigo das nossas almas, porque a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades que estão agindo nos ares. E Deus te deu uma armadura. É por isso que nós precisamos, Efésios capítulo 6, estar revestidos com o cinturão da verdade, as sandálias da prontidão do evangelho da paz, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Então o Senhor está nos chamando para um nível de batalha espiritual que precisa de armas espirituais. Armas espirituais.
Mas muitas pessoas estão perdendo o seu controle emocional nesse processo, porque vem uma seta, e essa seta acaba descendo ao coração, e esta seta que desce ao coração, ou o dardo inflamado do maligno que desce ao coração, ele se transforma numa ação. Então tem horas que eu começo a reagir de um jeito que eu mesmo não me conheço. Falei, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Parece que isso não combina comigo. Eu não posso impedir com que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir com que ele faça ninho. Eu não posso impedir com que um pensamento venha, mas eu posso impedir com que ele desça ao coração e se transforme numa ação. Então é hora de nós começarmos a fugir da isca de Satanás, livro de John Bevere. A ofensa é uma isca de Satanás. Ei, comece a cuidar do seu coração. Comece a cuidar das suas emoções. Comece a cuidar da sua alma. Porque você tem que estar preparado espiritualmente, mas você tem que estar preparado emocionalmente. Aleluia! Preparado emocionalmente. Sabe, tem um estudo realizado pela Michael Page que diz que 91%, olha isso, 91% dos profissionais são contratados por suas competências técnicas e demitidos por falta de habilidades comportamentais. 91%, de 10, 9 entra no mercado de trabalho porque é bom, porque tem expertise, porque tem habilidade, porque é competente, mas não sabe trabalhar com um colega que senta na mesa do lado. Ele é muito bom no que faz, mas não consegue trocar uma palavra com 3, 4 pessoas. Ele é muito bom naquilo que faz, mas na hora que coloca ele no ambiente de igreja, família, ele tem dificuldade de relacionamentos interpessoais. Você pode ter chego assim aqui assim, mas não se acostume com isso, porque aqui a cura, aqui a restauração, aqui a transformação. Ah, mas é porque meu pai fazia isso comigo. Ah, porque eu vivi nesse ambiente. Ok, mas você nasceu de novo e tem algo novo para você. Então não se acomode no seu status quo. Não se acomode na sua condição emocional. Cresça emocionalmente. Cresça emocionalmente. Aleluia. O Senhor falava comigo num dos meus devocionais alguns dias atrás, dizendo: filho, eu quero que você vire algumas mesas. Eu quero que você vire algumas mesas. Porque Jesus chega naquela entrada do templo, ele vira algumas mesas. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Jesus não perdeu a cabeça. Jesus não se descontrolou. Jesus não perdeu sua sanidade. Tem horas que você vai ter que virar as mesas dos ambientes que desagradam a Deus, mas você não vai precisar perder a sua sanidade. Você faz isso por uma postura, você faz isso por uma realidade espiritual, você faz isso porque sabe que se você não fizer, amanhã a sua alma vai estar comprometida, suas emoções estarão comprometidas. Se você não escolher, alguém vai escolher por você, o tempo inteiro. Ou você escolhe, ou alguém escolhe. Então antes de alguém escolher por você, escolha você. Aonde você visita, o que você frequenta, o que você conversa, sabe os ambientes que você transita. Por quê? Porque o seu coração, ele precisa estar blindado. Pessoas despreparadas emocionalmente perdem oportunidades que não terão outra vez. Nós vivemos como pastores uma realidade, estatisticamente falando, que de 10, 8 não terminam a carreira ministerial. Isso é um dado alarmante. De 10 pastores, 8 não terminam. Você sabe qual é um dos principais motivos? É porque eles não têm pelo menos um amigo, aonde eles podem ser eles mesmos. Mas eu me propus a uma coisa: eu não vou fazer parte dos 8 que desistem. Agora, para isso eu preciso fazer algumas escolhas. Você não pode fazer parte daqueles que desistem, mas para isso você vai ter que fazer algumas escolhas. Preparo emocional. Preparo emocional. O terceiro conselho que eu quero te dar hoje, de áreas de preparação. Então, primeiro, preparo espiritual. Segundo, preparo emocional. Terceiro, preparo mental. Preparo mental. Esses dias eu estava andando de carro. Eu estava saindo da igreja. E eu queria ir para um outro lugar. E de repente, eu estava com o controle na mão da minha casa, abrindo o portão e entrando. Quando eu estava entrando, eu falei: mas eu não ia vir para cá.
Alguém mais? Mas é tão automático, que de repente eu estava me vendo entrando na minha casa. Sabe, a nossa mente, ela é como se fosse um mapa, aonde caminhos neurais são construídos. E tem horas que você só pensa do mesmo jeito, automaticamente chega no mesmo lugar, mas não está parando para pensar no que você está pensando. De repente você está entrando no portão da sua casa e não queria estar ali. De repente você está entrando numa conversa e você não queria estar ali. De repente você está querendo entrar num pensamento e fala assim, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Eu não quero pensar isso. Mas está tão automático, tão automático, tão automático, que você não está parando para pensar no que você está pensando. Faz sentido? Imagine que um filho está na escola e o pai foi chamado. O pai foi chamado na escola, a direção chamou. E aí quando ele chega na escola, ele vê o filho lá na coordenação, naquela porta de vidro, e o filho sentado na frente da coordenadora pedagógica. E o pai já chega, o que esse rapaz aprontou? O que esse menino aprontou? O que ele fez? É ou não é? Então ele chega lá e já chega de cara fechada, pensando, eu vou pegar esse menino. E aí ele bate na porta e entra, e ele está pronto para ouvir aquilo que o seu filho fez de errado. Mas de repente a coordenadora diz, olha, eu estou chamando o senhor aqui, porque o seu filho tem sido um exemplo. O seu filho tem sido um exemplo para a escola. Eu estou chamando ele aqui porque eu quero elogiar, mas eu não quero só elogiar o seu filho, eu quero elogiar o pai que está criando esse menino. Mas percebe que a nossa cabeça rapidamente, o nosso pensamento rapidamente, já vai nas coisas negativas, já vai nas coisas erradas. O que deu errado? O que esse menino fez? Joel capítulo 3, verso 10, diz que o fraco diga. Vamos lá, Joel capítulo 3, verso 10, coloca aqui para mim, que o fraco diga. Que o fraco diga. Não, mas faz como alguém que se considera forte. Que o fraco diga. Eu sou forte. Vamos, diga que o fraco diga. Eu sou forte. Bata no peito e diga assim, que o fraco diga. Eu sou forte. Olha para a pessoa que está no seu lado e diz assim para ela, ó, eu sou forte. Olha para a pessoa que está do outro lado e diz assim, ó, você é forte. Levanta as suas mãos e diga assim, eu sou forte. Aleluia. Pastor, mas isso aí não é pensamento positivo. Não, isso é otimismo bíblico. Isso é otimismo bíblico. Isso aqui não é uma palavra de um coach que vai te trazer uma dose de dopamina para te levar até o próximo domingo. Não. Isso é a palavra de Deus dizendo que o fraco diga, eu sou forte. Se tem alguém que poderia dizer que eu sou fraco, é Deus. Mas Ele escolheu dizer para mim mesmo, diga você que você é forte. Mas Ele não disse assim, olha, pense o fraco, eu sou forte. Porque você pode estar aí e assim, Não, Ele disse, diga. Por quê? Porque as palavras têm poder. As palavras têm poder. Eu me converti no tempo em que uma apóstola muito conhecida no Brasil, não sei o quanto você conhece, a apóstola Valnice Milhomens. A nossa igreja, a Verdade Igreja, ela se converteu. Para você ter uma noção, o nosso estatuto da igreja é o mesmo estatuto da Valnice, porque a gente foi muito influenciado pelos ensinos da Valnice. Minha sogra, que era pastora da igreja, ela era muito influenciada por Valnice. Então tudo que você quiser saber sobre Valnice, você pergunta para a gente tem PhD. E Andréia, ela cresceu nesse ambiente ministerial, transcrevendo todas as palavras de Valnice. Marisa chegava para ela e dizia assim, filha, Valnice pregou essa mensagem aqui em cassete, então você pega
assiste, ouve e transcreve na íntegra para mim. Então, toda vez a Andréia estava lá digitando, estava lá transcrevendo na íntegra. Olá, boa noite. Olá, boa noite e tal. Por quê? Porque eu quero pregar sobre isso, minha sogra dizia. E eu me converto nesse ambiente. Quando eu me converto ouvindo Valnice dizer: nunca diga, eu tenho medo. Há uns 6 meses atrás eu estava vendo o Instagram e de repente aparece um vídeo na minha timeline. Isso já se passou aí 20 e poucos anos. E quando eu vejo um vídeo da Valnice, e a Valnice dizendo: nunca diga, eu tenho medo. Eu falei, meu Deus, 20 anos ela fala a mesma coisa. Se é um jovem imaturo, ele vai dizer: por que essa velhinha não muda o discurso? Mas quando você vai tendo um tempo de caminhada, você vai entendendo, ela não muda o discurso, porque eu preciso continuar ouvindo as mesmas coisas. Eu preciso continuar aprendendo as mesmas verdades, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu olho para esse texto, e depois que eu aprendi esse texto, a minha vida mudou, a minha mentalidade mudou, porque diga ao fraco, eu sou forte. Para algumas coisas começarem a acontecer na sua vida, você vai precisar falar. Eu estou vivendo muitas coisas hoje, que foram declaradas há 20 anos atrás. Eu não sei o que eu vou viver daqui 5, 10, 15 anos, mas uma coisa eu sei, que para aquilo que o Senhor está falando no meu coração acontecer, vai ser importante eu começar a dizer, a falar, a expressar, a verbalizar, a criar um caminho espiritual. Então nós precisamos de um preparo mental. Quarto preparo, caminhando para o final, o preparo financeiro. Porque tem muita gente que está preparado espiritualmente, preparado emocionalmente, preparado mentalmente, mas com uma vida financeira bagunçada. E o Senhor quer colocar a sua casa em ordem. Nós terminamos domingo passado uma campanha na igreja chamada 40 dias para uma vida abençoada, do livro Uma Vida Abençoada, de pastor Robert Morris, e foi muito, muito disruptivo. Nós pregamos sobre todo o conselho de Deus. Então eu não tenho problema e não tenho medo de pregar sobre casamento, sobre relacionamento, sobre família. Pregamos sobre tudo, sobre libertação, sobre amor, sobre salvação. Mas eu nunca tive tanto medo para pregar uma mensagem como essa sobre dinheiro. Porque é como se eu me visse pregando e ensinando sobre dízimos e ofertas, e num domingo a igreja cheia, e no outro domingo a igreja me abandonando. E o Senhor falou comigo: essa é a intimidação de Mamon. E Mamon é um Deus, e eu preciso que você destrone ele do coração das pessoas. Vamos, filho, vamos. Que o fraco diga: eu sou forte. E nós fomos domingo após domingo destronando Mamon, derrubando Mamon, porque Mamon não pode ocupar o trono do nosso coração. E sabe quando você vai ensinando coisas básicas para a igreja, sobre dízimos, sobre ofertas, sobre primícias, e de repente, irmãos que estão lá há 15 anos de caminhada, eles chegam assim: pastor, eu entendi. Eu falei: você entendeu o quê? Eu entendi o princípio do dízimo. Agora, filho. Ou seja, o Senhor quer colocar a casa em ordem. As finanças são fundamentais. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, mas é o apego a ele. O problema não é o dinheiro, mas é a idolatria a ele. O problema não é o dinheiro, mas é o quanto você depende dele. Então o Senhor quer estabelecer um nível de generosidade na vida dos filhos e da igreja, que confundem a escassez do mundo. Porque sempre a generosidade de uma pessoa vai escandalizar a avareza de outra. Eu nunca vi uma pessoa dizimista, que na hora que é pregado sobre isso, e ela é generosa, se levantar no meio da pregação e dizer: eu vou embora. Por quê? Porque o pastor está falando sobre dízimo e ela é generosa. Nunca vi. Mas eu vi alguém que, quando é pregado sobre generosidade, sobre fidelidade, ela se levanta e sai. Por quê? Porque ela é avarenta.
A generosidade de um escandaliza a avareza de outro. Assim como quem ama muito vai escandalizar aquele e deixar desconfortável aquele que ama pouco. Sabe, aquele que serve muito, ele incomoda quem não serve nada. O que não serve nada, ele olha e fala assim: para que esse cara vive na igreja? Não é? Tá lá, ei, você não tem mais vida? Não, é porque eu entendi. É porque eu entendi. Segunda Coríntios capítulo 9, verso 10 e 11, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quem crê nessa palavra, toma posse em nome de Jesus. E eu termino com a última área de preparação. É o preparo físico. Tem gente que está preparada espiritualmente, preparada emocionalmente, preparada mentalmente, preparada financeiramente, mas não consegue mais chegar até a esquina. A Bíblia diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Eu lembro na época em que eu tomava Coca-Cola no almoço, eu tomava Coca-Cola no jantar, calma, segura aí, eu tomava Coca-Cola à tarde no café, porque ela combinava com pastel, ela combinava com churrasco, ela combinava com sopa, ela combinava com lanche, ela combinava com tudo, ela combinava e combinava. Eu só não tomava de manhã porque eu ficava com vergonha. E o Senhor falou: eu quero que você faça um jejum. Na minha cabeça é: só não peça isso. Eu lembro que eu estava na igreja, uma irmã chegou para mim, uma profeta, e ela disse: pastor, Deus tem uma palavra para você. E eu já estava aqui. Ela olhou para mim e falou assim: o senhor toma água? Eu falei: o quê? Você toma água? Eu falei: água? Você não tinha uma palavra? O senhor está mandando eu perguntar para você se você toma água. Eu falei: não. Ela falou: Deus está mandando você tomar muita água. E naquele momento, Deus falou comigo: eu quero que você faça um jejum. 1 ano sem refrigerante. Eu falei: tá bom, Senhor, eu vou fazer. Eu fiz 1 ano de jejum de refrigerante. Quando terminou, eu já estava igual aqui no Cutdown, contagem regressiva. Cara, terminou 1 ano, eu vou consumir tudo o que eu não consumi no ano passado. E eu fui para cima. Eu tomei todas as Coca-Colas do mundo. E o Senhor falou comigo: tá bom, agora eu quero que você faça um novo jejum. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Ah, mas eu não gosto de tomar água. Mas você vai gostar. Vamos, filho, você pode, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então eu entrei num 2º ano de jejum, 3º, 4º, 5º, e eu abandonei completamente. Por quê? Porque você só precisa de uma palavra. E eu entendi a importância de cuidar do físico. A importância de cuidar do físico não é a idolatria do corpo, é cuidar da sua saúde. É cuidar da sua saúde, porque o que Deus depositou nas tuas mãos é tão poderoso que precisa ser transferido de geração em geração. E o Senhor quer contar com você bem. Então eu quero terminar essa tarde orando com você. Eu quero orar por preparação. Eu quero orar por cura física.
Porque se você está impedido de alguma coisa por conta da limitação no seu corpo, Deus quer te curar nessa tarde. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Vamos orar, vamos orar. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar em línguas, comece a clamar ao Senhor, comece a gerar esse ambiente, comece a dizer: Senhor, tem algo novo acontecendo nesse lugar. Diga: Senhor, tem um vinho novo aqui. Xalalabarashuri, kaladabarashe, karamanai. Halalabarashuri, kaladabanasho, karadabanashuri, kaladabanai. Halalabarashuri, kaladabarashere, kaladabanai. Isso, vamos, ore, 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 ore. Aumente a intensidade da sua oração. Diga: Senhor, eu quero ter mais fome. Senhor, me prepara na área espiritual, na área emocional, na área mental, na área financeira, na área física. Diga: Senhor, eu quero ser preparado, ser treinado por Ti, porque eu quero acessar grandes coisas. Isso, continue orando, continue orando. Enquanto você vai orando, eu quero orar por pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, segunda vez, tem vindo alguns domingos, mas ainda não entregou sua vida a Jesus. Talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus, não fez uma oração dizendo: Senhor, entra na minha vida. Jesus, eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. Talvez você nunca fez ou quer se reconciliar com Deus e com a igreja. Se você é uma dessas pessoas que, enquanto eu estava aqui pregando, algo mudou aí dentro, talvez você não sabe nem explicar, mas algo foi mudando aí dentro. Se você é uma dessas pessoas que hoje quer tomar uma decisão por Jesus, ei, eu posso orar por você, amar você, abraçar você, aconselhar você, eu só não posso decidir por você. Então, se você hoje quer tomar uma decisão entregando sua vida a Jesus, aonde você está, levanta uma das suas mãos. Eu quero te ver e quero te abençoar. Isso, deixa a sua mão levantada. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui que hoje entrega a vida a Jesus, ou se reconcilia com Deus e com a igreja? Tem mais alguém? Deus te abençoe, parabéns pela sua decisão. É só o começo dos seus maiores e melhores anos. Tem mais alguém aqui que hoje entrega a vida a Jesus, ou está se reconciliando com Deus e com a igreja? Coloca a mão no seu coração e ore comigo junto com toda a igreja, dizendo: Pai, obrigado pela Tua palavra, pela verdade do Evangelho. Diga: eu me arrependo dos meus pecados, peço perdão pela vida que eu levei, mas nesta tarde eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Você pode aplaudir os novos decididos. E eu quero terminar orando com você. Pai, esse ambiente é um ambiente de fé, esse ambiente é um ambiente de poder, esse ambiente é um ambiente de milagres, de renovação, é um ambiente de restauração, é um ambiente de preparação. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor fez aqui nessa tarde. Obrigado, Deus, pelo despertamento, obrigado pelo avivamento, obrigado pelo toque, obrigado pelas curas. Pai, eu te peço, cura, Pai, cura. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Se você precisa de uma cura física ou uma cura emocional, coloca a mão no seu coração. Pai, libera um poder maior. A Tua palavra diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os doentes e estes serão curados. Pai, com base e legalidade nesta palavra, eu oro por uma transferência de unção, de curas, de milagres. Pai, agora mesmo, vem com o Teu poder, vem com a Tua unção, restaura, transforma, opera nessa tarde. O Senhor está derramando algo novo. Algo novo. Enquanto nós cantamos essa canção, continue adorando a Deus. Continue adorando a Deus, Ele está aqui. Somente Tu és digno de